Olá, terapeuta integrativa. Eu ajudo terapeutas como você a acelerar os resultados dos seus clientes trabalhando com os números Grabovoi. Meu nome é Alma Tente, eu sou especialista nos ensinamentos do cientista Grigori Grabovoi. Qual que é o ponto aqui, né? Quase 100% das pessoas são como São Tomé. Quase 100% das pessoas precisam realmente de algo mais concreto, mais palpável, para que elas possam se entregar a um determinado processo, principalmente um processo de terapia integrativa, que é um processo transformacional, né? E nós sabemos que é. Então as pessoas elas costumam evitar um pouco esse tipo de abordagem por não conhecerem. E isso é totalmente normal. Tudo que a gente puder coletar de informações teóricas, no caso da pessoa, né, questionar algum ponto em determinado tipo de procedimento terapêutico que você estiver fazendo, é extremamente importante, é fundamental que essa explicação seja plausível. Querida amiga terapeuta, eu diria que é fundamental naquele processo, uma vez que haja aquele questionamento. Só que tem um outro público que realmente não vai perguntar e que também não vai ter muita afinidade com aquelas práticas, porque ele ou ela não conhece muito bem. Vai ter esse público, né? Então a gente tem aí dois tipos de clientes. A gente tem um cliente que questiona, a gente tem um cliente que está interessado em saber um pouco mais para ele se sentir acolhido, para ele se sentir seguro, para que ele possa se entregar para aquela transformação. E tem um outro grupo, que é um grupo que não pergunta. É muito importante você levar um acompanhamento em step by step da evolução daquela pessoa e relembrá-la sobre essa evolução. Que você como terapeuta pode fazer, e é uma prática que você pode fazer, né, de uma forma simples, usando um caderno, né, um caderno novo, seja pequeno ou grande, da forma que você desejar, ou você pode fazer um arquivo Word mesmo, no computador, né, mesmo que você não tenha tanta afinidade com programas de computador. No meu caso, eu gosto mesmo de um Excel, eu gosto de uma planilha, eu faço esse controle em forma de planilha. Você pode fazer o diário da transformação, né? Então é o diário daquele cliente que você está fazendo um processo, seja um pacote de terapias ou um processo específico voltado para uma terapia específica. Você pode fazer o diário da transformação. Colocar todas as informações da trajetória de recuperação daquele cliente, né, de terapia integrativa, né, que ele está fazendo junto com você. Então você pode colocar, obviamente, né, o nome completo dessa pessoa. No meu caso, eu gosto também de colocar a trajetória, né, um background dele, a trajetória, o que ele fez. No meu caso, que trabalha a parte consciencial, eu gosto muito de saber se ele já teve contato com outras práticas, trabalhando a parte consciencial, trabalhando o nível de consciência, né? Trabalhando a expansão de consciência, que é o caso de práticas de yoga na linha espiritual, que é a parte da meditação, né? E outras práticas voltadas para isso. Então eu gosto também de coletar as informações pregressas, né, de toda a trajetória daquele cliente antes, né, e não é nada complexo não, tá, gente? Se fez, se não fez, o período que fez, se paralisou, né, se parou de fazer aquela prática, há quanto tempo não faz aquele tipo de prática. No meu caso, eu gosto de coletar esse histórico. Mas no caso de outras práticas de terapias integrativas, você pode fazer um relato, né, coletar essas informações do momento em que você começa a fazer o processo com aquele cliente até o momento que você finaliza aquele pacote específico. E se ele tiver interesse em fazer outros pacotes, né, você já tem aquele histórico sobre aquele cliente. É como se fosse um paciente, né, na medicina convencional mesmo, tem a fichinha ali. Então é importante também ter o diário da transformação. E como que funciona esse diário? Você vai colocar, obviamente, né, o nome completo daquele cliente, você vai colocar a data daquela sessão que você fez com ele, enfim. Então você vai colocar os pontos que ele trouxe, a conversa, né, com ele, eu costumo nomear de inputs, né, os inputs que ele trouxe,
você também pode colocar algumas observações suas, como terapeuta, em relação a ele, né? Que é o diagnóstico. Né? Então, no meu caso, eu coloco cada uma dessas informações numa coluna diferente do Excel, né? Então, o diagnóstico, que são as suas percepções que você tem em relação àquela pessoa, se ela tem alguns bloqueios, se ela tem algumas limitações, a causa raiz daquele problema que ela está passando, porque ela vai te falar sobre o sintoma, ela não vai te falar sobre ela, como que você está interpretando isso, e o mais interessante, os resultados até aquele momento, naquele processo que ela está fazendo, que ela ou ele já alcançou, né? Então, relatar esses pequenos resultados são muito relevantes. E alguma observação, se houver alguma observação. Então, o nome completo, a data, né? Aquela data daquela sessão, são os inputs, né? Que aquele cliente trouxe, o seu diagnóstico, né? Sobre ele, alguma informação que você está vendo mais profunda, que não está no nível superficial, que não está no nível daquilo que ele está trazendo, que obviamente você vai ter. Os resultados que ele já alcançou até aquele momento, às vezes são resultados que ele vai trazer naquele mesmo dia, né, para você, e alguma observação, se houver. Esse diário da transformação ele é muito importante não só para você ter um controle, não só para você ter um controle sobre o histórico, né, e a evolução transformacional daquele cliente, mas ele também serve como uma ferramenta muito eficaz para que você possa compartilhar com o seu cliente, relembrando as pequenas melhorias transformacionais que ele já alcançou trabalhando aquela terapia. Então, esse diário da transformação, ele é útil também para você mostrar essas informações e relembrar o seu cliente de que, olha, no início das nossas sessões, você estava assim, né? Então, com a evolução das sessões, com mais 2, 3 sessões, sei lá, 4 sessões, seja, né, quantas sessões, você já está em outro patamar. Então, levar isso para o cliente, isso é muito interessante. Isso mostra o seu comprometimento com o resultado dele. Eu acho que isso é bem relevante. Isso mostra que você está na jornada junto com ele, você está de mãos dadas com ele, porque o sucesso dele é o seu sucesso. Você já sabe disso. Você tem isso dentro de você, que eu sei, que o sucesso dele é o seu sucesso. Então eu acho que levar isso para ele mostra o comprometimento, mostra que você está de mãos dadas e mostra aumenta a credibilidade do seu trabalho. Eu acho que mostra uma seriedade maior do seu trabalho em relação a esse processo que ele está passando de transformação. Mostra que você também se sente responsável por isso. Gera também um ponto interessante que eu acho muito legal, principalmente em práticas de terapias integrativas que são abstratas, e nós sabemos que são abstratas, mostra a sua transparência. Aí vocês fecham um círculo, né, um laço de confiança. E esse laço, ele vai favorecer muito essa caminhada junto. Então, esse laço, ele é fundamental, porque senão ela vai abandonar o barco, e vai mesmo, né? Como várias amigas minhas já comentaram. E aí não se esqueça de sair daqui agora, depois dessa nossa conversa, e fazer esse diário de transformação para o seu cliente. Ele merece. A construção desse círculo de confiança, de transparência, de profissionalismo, é tudo que ele merece e tudo o que vai favorecer ele se manter nesse trabalho junto com você até ele se autotransformar.